Bem, eu vou conversar com a mestre em letras pela Universidade de São Paulo e autora do livro Alimentando o Mundo, a Keila Prado Costa. Bom dia, Keila. Bom dia, como vai, Tavinho? Tudo bem? Tudo jóia. Eu, quando vi o tema de hoje, até peguei a Malu lá, que é quem faz as programações aí. Falei, Malu, falei de avicultura ontem. Falar hoje de novo, Malu. Como a gente varia muito nos temas, né? Aí eu fico, né, toreando. Aí ela falou, não, Tavinho, é que a Keila fez contato com o João durante o CIAVES e aí ele não conseguiu falar com ela, estava marcado. Falei, então, está resolvido. Pronto, não tem problema. Ô, Keila, você é mestre em letras pela USP, ou seja, você é uma escritora de profissão e eu começo te perguntando, esse livro é sobre avicultura e suinicultura, mas você já deve ter escrito sobre muitos temas. Muitos temas, Tavinho. Estou com 20 anos de carreira, praticamente, sempre na área editorial. Então, editei mais de 100 livros e escrevi cerca de 20. Muitos na área de arquitetura, urbanismo e sustentabilidade. Muitos livros também voltados a empreendedorismo e carreira no Brasil e algumas biografias. E esse livro nasceu assim. Então, deixa eu entender um pouquinho como é que funciona um escrito. Deixa eu fazer umas perguntas gerais. Claro. Como é que funciona a escolha de um tema pelo escritor? Você acabou de me dizer que já escreveu sobre muitas coisas e muitos temas. Como é que você filtra isso? Como é que você faz a peneira? Eu acho que a primeira peneira que a gente tem é saber se o tema é relevante para a sociedade. Tá. Então, quando me procuraram falando, Keila, a gente gostaria de escrever um livro sobre a história da avicultura e da suinocultura no Brasil. A primeira pesquisa que eu fiz é saber o que já tinha se publicado nessa área. E eu descobri que haviam muitas publicações técnicas, né? Sobre manejo, sobre cuidado, sobre sustentabilidade, sobre nutrição. Mas a história, Mas a história mesmo, a história das pessoas. Isso a gente não tinha um registro claro. A da família Fontana está aí no livro? Está, a família Fontana está. A família Fontana é fundadora da Sadia, Sim. responsável pela criação desse modelo integrado de produção que nós temos no Brasil. Você sabe disso, e a gente sabe também. E esse é o modelo que foi difundido pelo mundo e é utilizado hoje no mundo inteiro na avicultura. E quem te procurou para que você fizesse sobre esse tema? A ideia do projeto é do Oswaldo Ciassuli. O Oswaldo tem uma carreira longa na comunicação do agronegócio, mais de 55 anos de carreira, ele está com 81 anos de idade agora, e ele se aposentou, ou seja, transferiu, né, as atividades para a família. Sim. E aí, nesse momento de entre safra, digamos assim, que ele estava em casa, ele falou, eu não posso morrer sem registrar essa história. Só que eu não sei escrever. E aí ele me ligou e falou, olha, Keila, eu não sei escrever, eu sei a história está na minha cabeça, mas conheço eu tive as pessoas. insight aqui, tá. E aí ele procurou ninguém menos que Francisco Turra, nosso ex-ministro da Agricultura e ex-presidente da BPA. E o Turra foi o meu guia para esse livro. O Turra é uma biblioteca ambulante, sobre esse setor. Oswaldo e Turra têm a mesma idade, eles têm um mês de diferença de idade. E o Santinho, que é mais novo, mas é da mesma cidade. Mas é da mesma cidade. Está seguindo o mesmo caminho do Turra. Exato. Só falta ser ministro, viu, Santinho? Eu torço por isso, né? Torço por isso. Não sei se ele vai querer, não. A dor de cabeça é grande. A gente torce, ele talvez, né? Eles são muito amigos nossos. Eles são fantásticos. E aí a gente levou esse projeto para a BPA. Na verdade, a história nasce assim. E a BPA falou, Keila, realmente a gente não tem, e é muito importante quando você leva a nossa avicultura, a nossa suinocultura para fora, por exemplo. É claro que as pessoas estão muito preocupadas com a qualidade das nossas carnes, com todas as questões técnicas e de sanidade que envolvem o setor. Mas é extremamente importante saber essa história, porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Pois é, você está me lembrando, televisão para mim hoje, eu só assisto documentários e filmes, nada mais. São dois, então. Nem documentários e filmes. E eu fico procurando e tal. E você me lembrou de ontem ainda, uma série que eu vejo muito, que passa num desses canais por assinatura. Eu faço até algumas narrações para eles, mas nessa série especificamente não. Chama Gigantes dos Alimentos. Aí conta a história do chocolate, como é que entrou o chocolate ao leite nos Estados Unidos, como é que foi inventado
essa gominha de mascar que depois virou uma febre mundial, como é que é a história do... Enfim, então aí você é curioso com isso, você vê que as coisas têm história. Tem. Por isso eu dou muita importância ao que você colocou nesse livro e ao que foi sugerido aí pela BPA e o Turra ajudou você e também Osvaldo. o Osvaldo também, Sim. porque é o que eu falei, eu conheço a história da família Fontana porque eu sou um fuçador de informações. Sim. Eu estou sempre procurando. E aí a vida vai te colocando. Eu acabei conhecendo... não o Omar Fontana, mas depois os filhos dele, um ministro, a Leila, né, que tem uma casa de vinhos em São Paulo. Coincidentemente, a gente sentou uma vez numa degustação de vinhos, depois eu fui comprar. Não, e aí você começa a trocar informações. Mas como é que você sabe tudo isso, Tavinho? Eu sei porque... Né? A Transbrasil, por exemplo, que já foi uma grande empresa aérea, foi inventada pela família Fontana, Omar Fontana, para transportar produtos de Concórdia ou do Rio Grande do Sul para São Paulo e Rio de Janeiro, que era uma empresa de carga. Depois virou uma empresa de carga e passageiros, né? E foi uma grande empresa de aviação. Mas a gente está falando muito de avicultura. E na suinocultura, o que você foi buscar? A suinocultura tem uma história, inclusive, anterior à avicultura. A gente começa no Brasil, nessa questão da industrialização dessas proteínas, a suinocultura ela larga na frente. E a suinocultura começa, sobretudo, com perdigão. Hoje a gente tem essas... Hoje é uma coisa só, é BRF. Hoje é uma coisa só. Mas começa com a família que deu origem a perdigão, assim, inicialmente, digamos, que é a família... A Saulo, o sobrenome eu não vou me lembrar agora. Eu sei quem é, daqui a pouco eu lembro. Porque são muitos nomes, né? E eu conto essa história no livro. E a gente tem, no caso da suinocultura, uma contribuição que é fundamental da gente dizer e se orgulhar, que é da Embrapa. A Embrapa teve um papel... A Embrapa foi criada logo nos anos 50, né? Tem 52 anos agora. A Embrapa teve um papel fundamental no caso dos suínos, tanto que se chama Embrapa Suínos e Aves. Suínos vêm primeiro, as aves vieram depois, porque eles tiveram um papel de desenvolvimento genético dos suínos que foi fundamental para que a gente tivesse hoje uma carne muito mais nobre, digamos assim, com menos gordura e mais carne mesmo. Bolzoni e Brandalize, os pioneiros do... muito obrigada, muito obrigada. Brandalize, isso mesmo. Bolzoni e Brandalize, isso mesmo. Acho que é Saulo Brandalize, exatamente, se eu não me engano. Que bom, obrigada, gente. E aí é isso, porque a suinocultura, antigamente, ela existia não para produzir carne. A carne era uma consequência, mas ela para produzir banha, gordura. Para produzir banha, porque você não tinha geladeira para guardar. A gente conta, inclusive, que uma das grandes cooperativas de Santa Catarina, a Aurora, que tem muitas outras cooperativas integradas, a Aurora, junto com a Embrapa, e aí é muito legal contar isso, porque a gente vê que lá atrás já havia uma parceria meio que público-privada nesse sentido da pesquisa. Sim. Como que a gente desenvolveria um suíno que tivesse menos banha, porque aí a banha foi sendo substituída pelos óleos vegetais. Exatamente. E com uma carne mais magra, né? Isso foi... E tirando o porco do chiqueiro, né, da pocilga, e trazendo ele como suíno para a granja. Para uma granja. Como é hoje, com métodos limpos, com chão vazado. Aliás, o livro tem muitos capítulos, mas um deles é sobre sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, enfim. E as granjas de suíno que eu visitei, sobretudo no oeste do Paraná, porque eu rodei o país, claro, né? Foi muito interessante, porque a gente tem hoje processos que não só trazem bem-estar animal para os suínos, para milhares de animais dentro da granja, mas processos que transformam todos os dejetos em energia limpa, né? Com biodigestores, com uma série de questões, e que muita gente não conhece. Eu acho que pessoas que moram nas grandes metrópoles desconhecem esse processo, como é feito lá, né, no sítio, né, até chegar na nossa prateleira aqui. O processo se modernizou muito e hoje todas as cadeias produtivas de proteína animal praticamente seguem esses caminhos de modernização e de atualização e vanguarda que a suinocultura e a avicultura trouxeram.
A piscicultura de tilápia, por exemplo, hoje é gigantesca no estado do Paraná e está sendo feita de forma conjunta com um modelo integrado, de integração que os produtores de aves já têm. Eles descobriram que o processo é o mesmo. Então, fazer tilápia, só que a tilápia fica dentro d'água e o frango fica no outro canto, fica fora d'água. Aliás, eu pude visitar várias das cooperativas que ficam no oeste do Paraná. Cevale, Copacol, Copavel e LAR, né? E a piscicultura, ela veio como uma alternativa a mais de renda para o pequeno produtor. Sim. Eu acho que o que é importante contar aqui para quem está assistindo a gente é que a avicultura, a suinocultura no Brasil hoje, ela é feita majoritariamente por pequenos e médios produtores. Quando a gente fala dessa cadeia, a gente está falando... Eu visitei sítios de 6 alqueires, que nós estamos falando de pequenas propriedades, de famílias que põem a mão na massa. E essas pessoas, elas têm a granja, e aí, não sei se todo mundo sabe, mas existe um período, né, em que você tem uma entre-safra ali, então saem os suínos ou saem os frangos, aí entra um novo lote, enfim. E para que a família não fique sem renda, as cooperativas que estão muito preocupadas com esse bem-estar, com essa sustentabilidade financeira da família, perceberam que a tilápia seria uma alternativa de renda. E além de uma proteína que é cada vez mais valorizada nos grandes centros urbanos, né? E aí a gente tem uma família hoje, imagina, com pai, mãe, 3 filhos, e eu vi muito isso no oeste do Paraná. Os filhos, inclusive, estudando, fazendo faculdade na área, né, de agronomia, etc e tal, mas querendo trabalhar no sítio, não querendo trabalhar na cidade mais. E se desenvolvendo, ou seja, tem uma granja de suínos, eles têm ali um tanque, né, com os peixes. Mas sabe por que isso? Porque as novas gerações, que já foram as antigas, as antigas novas ou as novas antigas, elas não queriam continuar no campo porque a situação era muito complicada. Era uma vida difícil, de sol a sol, entendeu? E aí era complicado. Hoje não. Hoje, às vezes, você está trabalhando no campo com mais tecnologia até do que se estivesse no centro, num grande centro urbano como São Paulo, por exemplo, com melhores condições e mais tranquilidade, inclusive, né? Então, a opção hoje é por ficar. Bom, você... Está tudo aí no seu livro? Tá. Então, depois vou dar uma folhada nele aí. Esse é seu de presente, esse exemplar. Muito obrigado. Você vai autografar para mim. Eu tenho vários livros da área, desde que eu entrei nessa área do agronegócio. Tem 20 anos que eu saí do jornalismo aberto e vim para cá. E foi uma área que me deu e continua me dando muita alegria e muito conhecimento. Que foi o que me possibilitou fazer o que eu queria fazer com a minha profissão, que era levar boas notícias para as pessoas. Porque as notícias ruins que a gente tem, ou não boas, dentro do agronegócio, é para você resolver problemas. Surgiu um surto de aftosa, você tem que resolver. Aí depois você tem que vacinar. Então, é para resolver, não é para ficar manchetando coisa ruim o tempo inteiro. Eu confesso que eu fiz isso durante 30 anos da minha vida, 28, eu acredito, por aí. Mas não gostava de fazer, não. Mas fazer o quê? E quando eu migrei para esse mundo aqui, eu comecei a dar boas notícias. E tem 20 anos que eu dou boas notícias e eu acho que eu até rejuvenesci. Que bom! É o segredo da juventude dito em poucas palavras. Quando você trabalha feliz... Quando você trabalha feliz, a gente realmente vive, né? É meio caminho andado. Eu sempre falei isso para os meus filhos. Onde é que a gente acha o seu livro? Quer dizer, eu já achei que esse é meu. Isso, exatamente. Para as pessoas. Já está disponível nas livrarias e e-commerces do Brasil. Então, se as pessoas entrarem aí nessas, né, nas Amazons da vida, né, todos, você pode entrar e digitar Alimentando o Mundo, que é o título do livro, e ele já aparece lá. Legal, então. Olha, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada. Quero agradecer aqui a gentileza de vocês e desejar que todos tenham uma ótima leitura. O escritor, na verdade, é um jornalista. O jornalista não necessariamente é um escritor. Porque eu, por exemplo, trabalho com mídia eletrônica a minha vida inteira, com TV e rádio. É verdade. Eu escrevi bem pouca coisa. Mas o escritor é um jornalista, porque ele tem que pesquisar, vasculhar para poder encontrar conteúdo e para poder entrar nos mais diversos assuntos, como você já contou aí um pouquinho da sua história. Tá bom? Parabéns. Obrigada, Tavinho. E fica aí a história, a ideia. Gente, porque se os americanos fazem gigantes dos alimentos para divulgar para o mundo, como é que foi que surgiu os sucrilhos Kellogg's? Não estou fazendo propaganda não, hein, pessoal? Mas tem coisa que já é marca mundial. Como é que surgiu o sucrilho lá, antigamente, lá
num sanatório que cuidava de doentes e pessoas e descobriram que era um alimento muito rico, né? Eu sei tudo isso porque eu fico prestando atenção. Como é que surgiu o chocolate ao leite nos Estados Unidos? Como é que a Nestlé virou a gigante que virou no mundo todo? Verdade. É porque as histórias estão sendo contadas e continuam sendo contadas. E aí, nesse seu livro, tem a da avicultura e da suinocultura, que nós citamos aqui alguns precursores da avicultura e da suinocultura, não esquecendo de todos os que deram andamento e que fizeram disso um gigante. A prova maior, e você esteve lá lançando o seu livro, foi o que virou o Ciaves, que era uma feira pequenininha, que foi crescendo, crescendo, e hoje é uma feira internacional de proteína animal. Parece que você está na Alemanha, na Nuga, parece que você está em Paris, naquela... Não, eu não sei os números ao certo, mas o que chegou até a mim é que é a segunda feira maior do setor depois de Atlanta. Exatamente. Então, nós estamos falando de uma das grandes feiras do mundo. Né? Num setor que é exemplo de produção. Porque, como eu sempre digo, produzir 2 carros iguais ou 3 carros iguais é muito fácil. Hoje até o robô faz isso. Agora, produzir um frango igual ao que você comeu na semana passada, ou uma picanha igual ao que você comeu na semana passada, ou um lombinho igual ao que você... Não é uma linha de montagem assim. Mas não é, entende? É muito mais complicado. Parabéns pelo seu livro. Obrigada. Deixa o endereço de internet. Deixa. Vocês podem todos entrar no site da nossa editora, www.kpmo.com.br. Ah, a sua editora é a KPMO? Isso. Eu conheço vários trabalhos de vocês. Obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada. E obrigado pelo presente. Obrigada. Vai para a minha estante.